Inspirado em algumas dúvidas que chegam no canal Só Psicanálise, venho conversar com vocês sobre o ego. O ego é um conceito central na psicologia, especialmente no que concerne a teoria psicanalítica de Freud. Estamos aí diante de um conceito que vai fazer referência a uma parte da mente, que lida com a realidade. Estamos diante de uma parte da mente que toma decisões conscientes. Estamos diante de um mediador entre os impulsos instintivos do id e as demandas morais e sociais do superego. E o ego vai estar ali fazendo esta mediação para buscar uma harmonia assertiva entre id e superego que venha aí a ser funcional para o sujeito. Quando ocorre um trauma, o ego ele é profundamente afetado. E essa afetação egóica leva a uma série de reações psicológicas. Dentre essas reações psicológicas, comumente batemos de frente, lidamos, entramos em contato com uma angústia intolerável frente a um trauma. O trauma é um evento, uma série de eventos, que causam uma resposta emocional, uma resposta intensa, uma resposta duradoura. Então, quando o sujeito ele está frente à experienciação de um trauma, o ego vai se esforçar para daí então processar, para daí então lidar com essa experiência, com essa experienciação. Isso pode resultar em uma série de reações. Entre essas reações, podemos incluir a tal da angústia. O ego, ele pode vir aí a se sentir sobrecarregado, pelo evento traumático, pela experienciação traumática, e isso vai, como eu falei, resultar em uma angústia extrema. E aí, diante dessa experienciação, o sujeito pode se ver frente a um sentimento de medo, ansiedade, desamparo, desespero. Tudo isso vai depender da intensidade, tudo isso vai depender da experienciação, tudo isso vai depender, do quão de fato há de ser excessivo o evento traumático. Isso vai depender do quão essa mente está trabalhada, frente a este evento traumático, o quão que ela está trabalhada para lidar com o evento traumático, entende? E uma das coisas que pode acontecer também, frente a isso, há de ser a negligência das funções do ego. O ego, ele pode vir a ter uma dificuldade no sentido de realizar suas funções normais diante da mediação que ele faz entre o id e o superego. Quanto a isso, ele pode ficar sucateado. Quanto a isso, ele pode ficar fragmentado e, diante disso, como consequência, teremos uma negligência das suas funções quanto a esta mediação que ele faz entre id e superego, harmonizando aí esses dois construtos, vamos dizer assim, da personalidade. E aí o que é que acontece? Estando ele sucateado,
quanto a esta função de mediar id e superego, isso pode levar a um aumento, por exemplo, dos impulsos instintivos, né? Comportamentos impulsivos, uma raiva incontrolável, né? Bem como pode levar também o sujeito a sintomas de estresse pós-traumático, porque o que é que acontece? O ego está disfuncional frente a esta mediação que ele faz entre id e superego, frente a esta função mediadora, esta função de harmonizar de fato o id e o superego. O que pode acontecer também é uma despersonalização. A despersonalização, inclusive, ela é muito comum de acontecer em quem está passando aí por uma crise de pânico, né? Então, o que é que acontece frente à despersonalização? O ego, ele busca maneiras de fato, desconectar este sujeito desta realidade traumática. E aí leva este sujeito a sentimentos de despersonalização. Ou seja, a pessoa ela pode se sentir como se estivesse ali fora de si, observando a si mesma fora do seu corpo. Isso há de ser a despersonalização, né? É como se ela estivesse de fato em um estado de sonho. Porque o que é que acontece? De fato, o ego desliga ela da realidade, né? Para que este evento traumático venha a ser minimamente suportado, né? Uma das coisas também que pode acontecer é a evitação para lidar de fato com a angústia, né? O ego, ele pode desenvolver sim esse mecanismo de defesa, né, que há de ser a evitação, né? E aí o sujeito acaba adentrando no mecanismo de, por exemplo, evitar situações, evitar lugares, evitar pessoas que por acaso possam estar aí relacionadas ao evento traumático, que possam por acaso engatilhar uma revivência, né, do evento traumático. Entende? E isso é ruim, isso não é bom. O bom é elaborar, né, este trauma. O bom é entrar em contato de modo assertivo no setting, né, para que de fato este trauma venha a ser integrado no aparelho psíquico, ganhando elaboração, ganhando simbolização. Por quê? Porque um mecanismo de evitação, por exemplo, pode acabar limitando o sujeito no quesito funcionalidades, vamos dizer, no quesito dinâmicas funcionais em sua vida cotidiana. Estando ele demasiadamente abarcado por um mecanismo de evitação, sim, isso pode limitar a sua capacidade de ter uma dinâmica funcional na sua vida cotidiana, porque de repente ele pode entrar no looping evitativo e isso pode levar o mesmo a uma, vamos dizer que a uma, me fugiu agora, mas isso pode levar o sujeito a uma disfuncionalização mesmo na sua vida cotidiana, porque ele acaba entrando no looping de estar demasiadamente evitando situações que, na verdade, seriam situações necessárias na sua vivência para que, de fato, a sua funcionalidade viesse a trazer qualidade de vida nas suas interações sociais,
entende? Então, assim, mecanismo de defesa é até bom, até certo ponto. O excesso faz tão mal quanto a falta, entende? Repetições do trauma, isso há de ser outra coisa muito danosa que acaba acontecendo. Algumas pessoas, sujeitos aí, podem inconscientemente repetir situações traumáticas semelhantes, né? Por quê? Porque há ali um esforço para dominar, para compreender o trauma original. Só que lidar com o trauma dessa forma é disfuncional, porque, por exemplo, uma criança, uma garota ali, criança que conviveu com um relacionamento abusivo do pai e da mãe, né? O pai era extremamente abusivo, extremamente violento com a mãe. Ela se desenvolve nesse contexto, né? Isso sedimenta um trauma em seu aparelho psíquico, e aí o que é que acontece? Já a mulher adulta, ela adentra no loop, uma dinâmica de se relacionar com homens abusivos, né? Ela adentra nesta repetição sem ter a consciência de o porquê, do que é que faz, né, ela adentrar nesse tipo de repetição. De repente o aparelho psíquico está ali tentando dominar, tentando compreender aquilo que ela vivenciará na infância com o seu pai e com a sua mãe, entende? Então, o que é que acontece? É importante entender, né, que reações como uma angústia intolerável, né, após um evento traumático, após, inclusive, você trabalhar o trauma no set, isto aí há de ser normal. Sabe? É importante, de fato, entrar em contato com esta angústia para que haja uma integração, como eu falei, do trauma ao aparelho psíquico, para que, de fato, o mecanismo de evitação, no quesito entrar em contato com o trauma, entrar em contato com a situação traumática, não venha aí a ser algo debilitante, entende? Então, sim, faz-se necessário buscar ajuda de um profissional, né? Um profissional de saúde mental. Isto há de ser fundamental para que a pessoa venha a ser aí ajudada a lidar de fato com suas reações, né? Frente ao trauma vivenciado, frente à experienciação traumática, e assim ela vai desenvolver estratégias que de fato venham a ser saudáveis para este enfrentamento. Mas é importante o enfrentamento. A evitação só vai cada vez mais gerando um loop disfuncional, sintomático, que de fato limita o sujeito nas suas relações para a vida, para os desafios da vida, entende? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, trabalho com a perspectiva psicanalítica, sou especialista em neuropsicologia e os meus atendimentos são 100% online, tá bom? Então, para que você venha a ter informações mais precisas quanto às sessões comigo, você pode vir aqui no comentário em destaque para quem está na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o meio de contato comigo, tá bom? E para quem está no Instagram, você pode vir aqui na descrição, na legenda do vídeo, e você vai encontrar aí o meu contato para daí então ter essas informações quanto às minhas sessões. Muito obrigado e até as próximas gravações.